Essa é a história de uma jovem. O seu nome, Mary Cooper, uma jovem norte-americana, nascida no condado de Oklahoma. Bem, esta é a saga desta jovem, do seu trajeto, da sua vida e de tudo quanto ela passou, até mesmo os seus últimos dias de vida, até a sua morte. Bem, Mary Cooper era uma norte-americana que morava no condado de Oklahoma. Depois que ela casou-se com Robert Duvall, foi morar na cidade de Memphis. O ano era 1910 e Mary tinha 30 anos de idade. Seus pais haviam morrido em um acidente em uma mina de carvão. Os dois foram soterrados neste acidente, enquanto sua mãe fora entregar a marmita com a comida para seu pai. Era um costume daquela senhora, dona de casa, uma doméstica. O seu esposo trabalhava na mina de carvão e ela sempre levava a marmita com comida para o seu marido. Mas, tragicamente, neste dia, nesta hora, neste mês e neste ano fatídico, esta senhora é coisa do destino. Essa senhora, ela leva a comida para o seu marido e no instante em que ele comia, aconteceu esse acidente fatal em que desabou a mina de carvão, matando ele e a sua esposa. Bem, isso foi uma tragédia. E não só este casal, mas outros mineiros que também estavam no interior desta mina. Mary era uma filha única e não possuía nenhum recurso financeiro. Depois que ela casa com Robert Duvall, ele a leva para morar na cidade que ele nascera, que era a cidade de Memphis. Duvall tinha 43 anos e era um homem com muitas experiências do mundo e bastante mulherengo. Era um sujeito que gostava de pular o muro, aquele tipo de homem que gostava de farrar, das farras. Não se contentava com uma mulher só, não. Ele era mulherengo. Esta é a verdade do Robert Duvall. E aí, eis a questão do suplício e do sofrimento e de tanta coisa que a Mary Cooper passa na companhia do Robert Duvall, que não era flor que se cheirasse. Já estabelecidos na cidade de Memphis, Mary consegue o emprego de governanta na casa de um banqueiro por nome Bill Smith. O tempo passa rápido e Mary já tinha 4 filhos, 3 meninas e um menino, um garoto homem. Quando Mary fez 50 anos de idade, seu marido Robert Duvall a deixou e foi embora com outra mulher mais jovem, deixando para trás sua esposa e os 4 filhos. Eu falei que o Robert Duvall, este era um indivíduo canalha, irresponsável. Muito embora, ele ainda faz algo de bom, porque leva a Mary Cooper para morar em Memphis, porque lá no condado de Oklahoma, onde ela morava, era atrasado. Essa época de 1910, havia muito atraso, coisas arcaicas, antigas, e a jovem não conseguia se estabelecer, nem conseguiu emprego. Mas o Robert Duvall, o canalha, que a deixou com os 4 filhos, ao menos leva ela para a cidade natal, a cidade onde ele nascera, e foi a misericórdia, foi a vitória, foi o sucesso de Mary Cooper, que consegue um emprego na casa deste banqueiro, um homem muito rico, e morava numa mansão enorme. A Mary ali passa a ser governanta e se estabelece, passa a ser uma mulher de confiança daquela família. O banqueiro tinha aí em torno de 6 filhos
entre mulheres e rapazes, e tinha a sua esposa. Então era um indivíduo com bastante conceito na sociedade, na política. Era um homem com condições financeiras muito boa. E a Mary consegue se estabelecer aí na casa deste Bill Smith e até se dá bem e passa a ser uma mulher de confiança desta casa. Por enquanto. Sua filha mais velha tinha 18 anos e cuidava dos seus irmãos, enquanto a mãe passava o dia no trabalho e só chegava em casa às 17 horas, aí por volta de 5 horas da tarde. Então a filha mais velha de Mary Cooper cuidava dos irmãos, porque não havia mais o dono da casa, só era a Mary e seus 4 filhos, e a filha mais velha cuidava dos seus irmãos enquanto a sua mãe estava no trabalho. Ela passava o dia inteiro e só voltava à tardezinha para casa. Era uma vida um pouco sufocada, mas a Mary dava conta. Ela já estava com uma certa idade, já estava chegando à idade, não é? Porque tanto tempo, aproximadamente aí uns 30 anos de trabalho na casa deste banqueiro, Bill Smith. Foram 30 anos com a governanta, não é? 30 anos com a governanta da mansão do banqueiro Bill Smith. Um certo dia, na mansão, na casa do banqueiro Bill Smith, ele resolve, não é? Havia ali uma comemoração que aconteceria 2 dias depois, que seria o aniversário de 40 anos de casamento do banqueiro. E ele resolve comprar um anelzinho de brilhante para a esposa, para dar de presente como aniversário destes 40 anos de casamento, de convivência, né, com a sua esposa. O indivíduo tinha condições, não era um anelzinho qualquer, era um anel de brilhante, e ele compra para a sua esposa. O que acontece é que ele traz o anel, ele compra o anel, e dentro daquela caixa, não é, que vem aquela caixa de veludo vermelho por dentro e preto por fora, com o anel de brilhante, seria uma surpresa para a esposa do Bill Smith. E ele traz e não diz nada à esposa. Ele pega o anel com a caixinha que veio da loja, da joalharia, e ele coloca num estante onde tinha os seus livros, a coleção dos seus livros importantes, e ele esconde por trás de um dos livros. Seria a surpresa, porque ele iria dar um jantar importante para os seus amigos, né? Alguns amigos em particulares e políticos, e neste dia presentearia a sua esposa com este bendito anel de brilhante. E ele resolve guardar o anel por trás daquela livraria, livros, coleções importantes, não é? E ele coloca por trás. Poucas horas depois, um dos seus filhos retirou um dos livros da estante para um trabalho da faculdade de Direito e, sem perceber, derrubou a caixinha de veludo entre a lareira e o tapete da sala, ficando a caixa por baixo das esculturas medievais. Antigamente o povo gostava de enfeitar suas casas com aquelas esculturas gigantes de bronze, esculturas medievais, e ficou entre o tapete da sala, um tapete persa, e nem fez zoada, porque caiu em cima do tapete, entre o tapete e uma das estatuetas, das esculturas de bronze. E o rapaz nem percebeu que isso havia acontecido. Chegando o dia do aniversário, o Bill Smith procura no local a caixa e não a encontra. E ele começa a ficar nervoso. Ora, ele havia deixado
ele havia deixado lá naquele lugar e ninguém sabia, ele não havia dito a ninguém, nem seus filhos sabiam, só ele sabia. Seria uma surpresa agradabilíssima para sua esposa no dia da festa. Estava chegando, faltava apenas um dia e ele quis pegar o anel para já prepará-lo, não é? Colocar talvez em uma caixinha melhor ou em alguma embrulho de presente especial. Para piorar a situação de Mary, fazia menos de 15 dias que ela havia pedido um adiantamento para pagar uma dívida, pois a sua situação financeira não ia nada boa. E ela foi acusada de furto do anel de brilhante que seria da esposa da sua patroa. Bem, o que acontece é que depois de tanta procura pelo anel, ele procurou saber dos filhos se alguém havia pegado a caixinha de veludo. Os filhos nem sabiam, ninguém sabia. Pessoas importantes, bem de vida. Não, pai. Não. E o senhor trouxe... E a coisa se alastrou dentro de casa, o tumulto foi grande. E sempre cai na cabeça do mais fraco, do mais frágil, principalmente do empregado, do mordomo. Mas a casa não tinha mordomo, só tinha a governanta. Você vai acusar quem? Os filhos? Não, os filhos não precisavam. Cada um tinha o seu carrão, cada um tinha o seu dinheiro, a sua conta bancária. Não havia necessidade. Como eu disse, recai sobre a Mary que poucos dias antes, há menos de 15 dias, ela havia pedido ao banqueiro. Primeiro falou com a esposa do banqueiro e depois ela manda falar com ele que ela estava precisando de alguns para pagar algum débito. Ora, a mulher tinha 4 filhos, morava de aluguel. Já imaginou? A situação dela não era tão boa. Os filhos, só tinha a jovem de 18 anos que era mais velha e cuidava dos filhos que eram menores. E o que acontece é que recai a culpa sobre a Mary Cooper. Bem, ela foi chamada a atenção e interrogada pelo banqueiro. Depois da coisa crescer, ela foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. E o que acontece nessa história triste é que na delegacia, o banqueiro importante, homem de posição, homem envolvido em política, com muita influência na sociedade, e a coitada da Mary foi acusada de furto pelo fato de estar precisando de dinheiro a ponto de ter pego um adiantamento com o banqueiro. E aí ele deduziu, bem, pode ter sido ela, outra pessoa não foi, ninguém sabia. E quem cuida da casa, e quem limpa os móveis, e quem faz toda a ornamentação diária, porque este pessoal, este povo rico, milionário, esses magnatas, todos os dias eles lambem a sua casa. Não pode ter um triscozinho assim de poeira. Só podia ser a Mary. Foi a conclusão que eles chegaram. E o delegado também, depois de interrogá-la, ela nervosa porque nunca havia passado por aquilo, infelizmente caiu a culpa sobre ela. Para piorar a situação, a pessoa em que ela devia este dinheiro, essa importância, que ela havia pego este dinheiro emprestado, adiantado com o patrão, foi também interrogado. Ele disse, bem, ela costuma pegar sempre um dinheiro comigo e quando paga mas demora às vezes, atrasa, tem que pagar juros. Essa coisa toda levou a Mary para trás das grades. Ela foi acusada. Ela perdeu o emprego, foi acusada, a justiça a condenou e ela foi sentenciada a 12 anos de reclusão numa penitenciária.
Imagine naquela época a situação. Como os filhos ficariam? E o que acontece é que veio exatamente o Estado e colocou os meninos, a questão das crianças e da jovem de 18 anos, eles colocam sobre a tutela do Estado. O Estado passou a cuidar em creches, casas que cuidam de menores abandonados, enquanto a Mary Cooper estava atrás das grades. A tristeza da Mary foi tão grande, porque ela nunca havia passado por aquilo em toda a sua vida. Era filha única, tinha perdido os seus pais naquele acidente. Uma vida que não era nada boa, casada com um incompetente, mau caráter, como o Robert Duval, que a deixou a ver navios com 4 filhos. A situação da Mary complicou-se totalmente. E mediante a sua tristeza, sua angústia, ela teve um ataque cardíaco e a encontraram pela manhã, a encontraram morta na sua cela. Quando a perícia médica chegou, o Instituto Médico Legal, eles observaram que já havia algumas horas, porque o seu corpo já estava rígido. Mas ela havia deixado uma cartinha onde ela sempre com lágrimas, ela dizia: eu estou escrevendo com lágrimas a minha inocência, eu estou declarando, não suporto mais a vida que estou levando. Aí só, você imagine só, 12 anos de reclusão, mas só faziam 6 meses que ela estava presa. Não suportou, imagine 12 anos de reclusão, além de ter perdido o emprego e os filhos. A sua dor maior é saber que os seus filhos estavam sem ela, agora sem pai e sem mãe. Ela deixou a carta alegando a sua inocência e teve esse infarto depois da grande emoção que ela teve, talvez ao escrever aquilo com lágrimas. O seu coração não resistiu, porque a Mary tinha 60 anos de idade. Foram 30 anos, como eu falei, 30 anos de trabalho. Ela entrou na casa do Bill Smith, o banqueiro, com 30 anos de idade. E trabalhou 30 anos, ela tinha 60 anos de idade. Morreu a Mary Cooper. Foi enterrada, fizeram o enterro. Não permitiram os filhos menores, mas a moça, a sua filha mais velha, foi e depois volta de novo para o orfanato, para ficar com seus irmãos na tutela do Estado. E o que acontece é que depois disso, depois de 1 ano e 6 meses que havia acontecido o falecimento da Mary Cooper e o seu enterro, o banqueiro começa à noite a ter visões em que ele acordava e a Mary estava na porta da casa, na porta do quarto. Ele assustado, a porta fechada e ela por dentro. E ele se assustou e ela apontava sempre o dedo: você me culpou. Sempre fui honesta e leal. Morri por sua causa, você me culpou. E isso, a coisa foi se estendendo e ele ficou apavorado, não dormiu, e o homem começou a ficar preocupado, porque todas as noites ela, a Mary Cooper, aparecia no seu quarto, na penumbra do seu quarto, que apenas tinha uma lâmpada de cabeceira bem fraquinha, e ficava aquele vulto, ela muito estranha, com o corpo esquelético, deteriorado, em estado de putrefacina, e ele grelava os olhos e batia na mulher. E eu vi a Mary, você tá ficando louco, eu vi a Mary, ela está aqui, ela está aqui. A mulher olhava: não tô vendo nada, fulano, vá se deitar, Bill, vá se deitar. E isso foi minando as resistências do Bill Smith, que começou a ter problemas psíquicos sérios.
E a coisa vai se estendendo, vai se estendendo. A empregada novata, a nova governanta, quando estava fazendo uma geral na casa, achou de mexer exatamente naquela escultura de bronze medieval. Estava uma caixinha lá, ela não sabia do que havia acontecido, era novata, e disse à patroa: olha, eu encontrei essa caixinha aqui, estava por trás, deve ter caído, alguém deve ter deixado cair aqui. E a mulher quase que morre do coração, porque ficou amarela, pálida, sem fôlego, passando mal. A governanta correu para fazer uma garapa para ela de açúcar, e ela ficou passando mal. Liga para o marido: vem imediatamente do banco para cá, tem que ser agora, vem agora. E ele chega apavorado: o que foi? E o Bill Smith já estava frequentando um psiquiatra, porque ele estava com problemas sérios no banco. Ele não conseguia mais raciocinar, ele estava com problemas sérios. E ela diz: olha a caixa com o anel de brilhante, estava por trás, entre a parede e a estatueta, essa estátua de bronze, essa escultura e o tapete. E depois, quando os filhos chegam, aí vem a memória de: pai, eu me lembro que eu fui pegar, porque ele havia dito, e o rapaz lembrou, um livro, e lembro que eu senti até alguma coisa cair, mas eu dei muita importância, porque não fez tanto barulho, caiu em cima do tapete, mas o rapaz sentiu. E a coisa foi descoberta tarde demais, e o banqueiro passou mal. Levaram para o hospital ele, mal. Ele já não estava bem, porque já fazia alguns meses que ele estava fazendo tratamento pelas visões que ele estava vendo da Mary Cooper dentro do seu quarto, o acusando, dizendo: você me condenou à morte, afastou os meus filhos de mim, eu sempre fui leal e honesta. E o banqueiro passou mal e teve no hospital uma parada cardíaca, e tentaram reanimá-lo. Ele teve a segunda, na terceira ele morreu. A culpa foi grande em saber que tinha acusado uma inocente que sempre foi leal a eles. E a dona da casa, a patroa, a mulher de Bill Smith, ficou meia doidada, meia perturbada, rindo à toa, dando gargalhada, e levaram ela para o sanatório. Ela ficou perturbada e não recuperou mais o juízo. Você sabe o que aconteceu? Tinha momentos em que tinham que amarrar ela com uma camisa de força, porque ela agia como louca e ela atacava as outras internas do manicômio. Olha a história terrível. O banqueiro morre do coração, a mulher fica doida, louca, e os filhos, todos eles ficam perturbados, porque uma das filhas gostava do banqueiro, gostava muito da Mary, se dava como se fosse a mãe dela, porque a menina sempre chorava. Esta jovem filha do banqueiro sempre chorava ao lembrar que Mary havia morrido, acusada, mas ela sempre sentia no seu coração, como ela falava para sua mãe várias vezes, seus irmãos: eu tenho certeza que não foi a Mary. Mary jamais faria isso. Olha o fim, o que deu. Esta história da Mary Cooper, trágica, terrível, mas o Estado tira as garotas, o banqueiro teve que arcar com as responsabilidades. Depois da sua morte foi levado a julgamento o caso,
Ele, mesmo depois de morto, foi condenado, um morto condenado a pagar uma indenização milionária. E quem ficou de posse desta fortuna foi a filha mais velha da Mary Cooper. Comprou casa, se organizou e abriu uma lojinha para ela de confecções. Foi assim que terminou a vida da família de Mary Cooper, dos seus 4 filhos, numa boa. E o banqueiro teve que pagar uma indenização milionária, mesmo depois de morto, por acusação infundada. O delegado foi afastado do caso e foi culpado de omissão por não ter feito uma investigação minuciosa. Ele deu mais crédito ao Bill Smith do que a Mary, que era simplesmente uma pobretona, uma governanta. A gente tem que ser bastante prudente. Nunca acusar as pessoas sem primeiro e as últimas consequências. Nunca acuse sem prova. Nunca se acusa alguém sem provas. Mesmo que pareça aos seus olhos que a pessoa é culpada, tenha cuidado, porque existe a lei do retorno e há o justo juiz que está lá em cima da sentença final. E o indivíduo quebra a cara, termina o feitiço caindo por cima do feiticeiro. O feitiço cai por cima do feiticeiro. Cuidado. Cuidado, nunca vá pelas aparências, porque as aparências nos enganam e nos metem em cada buraco, em cada enrascada. Cuidado, este é o meu conselho. Que coisa mais triste, mas é verdade.